A técnica que você usa com um aluno com deficiência intelectual, se você usar com um aluno com TDAH, você aumenta e muito a velocidade e a facilidade de aprendizado dele. A mesma técnica que você usa dentro da sala de recursos, que um professor de atendimento educacional usa dentro de uma sala de recursos com um aluno com deficiência, o professor regente, que está lá na sala de aula, pode usar com um aluno com TDAH. E hoje eu vou falar com você sobre como incluir alunos com TDAH e outros transtornos, né? E como a educação inclusiva, as estratégias que a gente usa na educação inclusiva podem ajudar você a tornar a educação mais inclusiva para alunos também com TDAH e transtornos de aprendizagem. E por que eu estou falando tornar a educação mais inclusiva para esses alunos também? Você já vai entender isso. Para quem está chegando agora, muito boa noite. Meu nome é Leandro Rodrigues, sou aqui do Instituto Itardi. A nossa missão é ajudar você a ver o seu aluno com transtorno de aprendizagem ou deficiência a aprender de uma maneira mais fácil, uma maneira mais rápida, independente do diagnóstico, independente da idade, independente do ano escolar. Muito boa noite aí, você que está chegando agora. Boa noite. E aí você pode até perguntar assim, mas Leandro, transtornos de aprendizagem, déficit de atenção, TDAH, não fazem parte do público-alvo da educação inclusiva, da educação especial, né? Segundo a lei. E realmente é verdade, realmente é isso aí. Realmente, segundo a nossa legislação atual, transtornos de aprendizagem e como o TDAH, por exemplo, não fazem parte do público-alvo da educação especial. Portanto, eles não têm direito legal ao atendimento educacional especializado. Alunos que têm transtorno de aprendizagem não têm direito legal a atendimento educacional especializado. É isso que quer dizer lá na lei. E recentemente surgiu também uma nova lei falando especificamente sobre os transtornos de aprendizagem, dando para esses alunos o direito de ter um acompanhamento profissional e multidisciplinar, né? E multiprofissional por vários outros profissionais, mas ainda não é um atendimento educacional especializado, né? O atendimento educacional especializado é um serviço que às vezes acontece dentro da própria escola, na sala de recursos, né? Já esse acompanhamento mais próximo não é um atendimento educacional especializado. Mas o interessante é que as estratégias, a didática, a forma de adaptar a atividade que a gente usa para alunos com deficiência, para alunos diagnosticados com deficiência intelectual, para alunos autistas, né, para alunos com muita dificuldade de aprendizagem, a gente usa certas estratégias na educação inclusiva e que podem ser usadas com outros alunos também, né? E vários estudos já mostraram, né? Por exemplo, vou falar uma técnica aqui, a modelagem, né? A modelagem ela é super útil para trabalhar com alunos com autismo, funciona, mas você pode usar com qualquer outra pessoa e funciona também. Então, isso é só um exemplo. Existem várias técnicas que você pode trazer da educação inclusiva para usar com alunos com transtorno de aprendizagem, para alunos com TDAH, por exemplo, né? O que é o TDAH? Para quem está chegando agora, para quem não sabe exatamente, eu acredito que você está nessa live, você já deve saber, né, o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Né? A criança que ela realmente tem um déficit na parte de organização, de atenção, e para ela é muito mais difícil focar num conteúdo de trabalho, né? O estudar é considerado um tipo de trabalho aqui nessa nossa perspectiva. E ainda tem a hiperatividade, né? Isso falando só da atenção, ainda tem a hiperatividade, a criança que é hiperativa, né? Não é só agitadinha, né? Realmente é hiperativa. Existe uma outra coisa aqui. Mas esse aluno pode estar aí na sua sala hoje, né? Um aluno que tem extrema dificuldade de focar no que você está falando, que não para quieto na cadeira, que está sempre levantando, ou está sempre falando, né? Ou está sempre perguntando, ou ele não está nem ou ele não é hiperativo, mas ele tem déficit de atenção, né? Você está falando com ele está assim, olha para a mão, brinca com a mão, olha para a janela,
se distrai com a cor do tênis do colega que está do lado e não presta atenção por nada, né? E se você tem um aluno que tem essa dificuldade de atenção, que tem a dificuldade que já tem um diagnóstico ou não tem um diagnóstico ainda, porque é difícil hoje conseguir diagnóstico, tá? Não é fácil conseguir o diagnóstico de TDAH. Tem que fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Eu vivi o processo já com meu filho que teve o diagnóstico. Então, existe todo um passo a passo, é uma longa jornada para você conseguir tudo que você precisa para sair o tal do diagnóstico, tá? Então, e muita gente não tem acesso, não tem recurso para fazer isso acontecer. E aí o aluno acaba que você tem, às vezes, alunos aí com TDAH na sua sala de aula e você não sabe, tá? E existem diferentes tipos do TDAH também, e sem falar dos outros transtornos de aprendizagem que existem, descalculia, disgrafia, enfim. E aí só que o grande desafio aqui, o foco dessa live, é falar com você que quer mais a atenção do seu aluno. Boa noite, pessoal que está chegando aí, muito boa noite. Muito boa noite. E conseguir a atenção do aluno depende de estratégias específicas e validadas. Estratégias validadas, estratégias específicas a gente consegue aplicar para atrair a atenção do aluno, né? O que é a atenção da pessoa? A pessoa, por que a pessoa presta atenção em alguma coisa e não presta atenção em outra? Não é? Por quê? Boa noite, aqui a Silvana comentando aqui pra gente. Boa noite, eu tenho um aluno que ainda não mantém o interesse em sala de aulas. Não se concentra, apenas comigo consigo que fique focado por alguns instantes. Independente do diagnóstico do seu aluno, se ele tem ou não um diagnóstico, se ele tem ou não uma deficiência, você precisa que seu aluno preste atenção no que você está trabalhando com ele, né? E existe uma fórmula mágica para conseguir a atenção da pessoa, né? Uma fórmula mágica, tá? A fórmula mágica não é bem o termo correto aqui, mas a atenção da pessoa, ela é guiada pelo interesse da pessoa, não é? Não é isso? Isso é básico, né? É elementar, né? A atenção, ela é guiada pelo interesse. Você consegue que uma criança, por exemplo, fique prestando atenção por 20 minutos numa animação, numa música de galinha pintadinha, de pocoyo, eu não sei o que está na moda hoje. Tá? Na minha época era galinha pintadinha e pocoyo, para criança assim desse tamanho. Aí maiorzinho já começa a mudar os interesses, aí pega Patrulha Canina, não sei, Patati Patatá, enfim. E aí começa aí vai, cada um vai indo por um caminho. Uns gostam mais de desenhos que tem carro, outros de super-herói, outros de monstro, outros Barbie, outras prefere pôneis, e cada um vai por um caminho, mas sempre tem uma opção para atrair a atenção de alguém. Sempre tem alguma animação, algum desenho, algum tipo de entretenimento que atrai mais a atenção de uma criança, de um jovem, não é? E quando essa pessoa encontra essa coisa que é do interesse dela, naturalmente a atenção acontece. E o aluno com TDAH, ele presta atenção, sim. Ele tem dificuldade de prestar atenção em tarefas rotineiras, tarefas de trabalho, de estudo, que não atraem o interesse. Quando existe interesse, a dificuldade de atenção, ela diminui muito, drasticamente. Drasticamente. Existe sim a dificuldade de alternar a atenção, às vezes. Quando ele está vendo uma coisa que ele gosta, ele não vai te ouvir, por exemplo. Você vai estar falando com ele, ele não está te ouvindo. Ele está focado no mundo ali que atrai a atenção dele, né? E a grande questão é por que a gente não deixa as nossas atividades, por que a gente não deixa a nossa aula tão interessante quanto uma animação, uma história, uma música, uma brincadeira. Por quê? O que falta? E eu te digo o que falta. Falta estratégias de adaptação. Por exemplo, a minha própria comunicação aqui com você
pode se tornar mais interessante se eu fizer uso de um vocabulário que você também faz uso. Essa técnica é uma das muitas técnicas que existem para você adaptar atividades, por exemplo. Não é? Para você adaptar atividades, tem várias técnicas. E uma das técnicas é a que eu chamo de campo semântico. É você trabalhar dentro do campo semântico da outra pessoa. Então, se eu estou falando, por exemplo, com o Joãozinho, e eu sei que o Joãozinho, eu sei qual é o campo semântico, a área de interesses e vocabulário do Joãozinho, na minha comunicação com o Joãozinho, eu vou usar essas palavras. Eu não vou falar, por exemplo, se eu estiver fazendo uma aula sobre pronome, tá? Aula sobre pronome, eu vou ter que dar exemplos, vou dando vários exemplos. E eu vou usar exemplo de quê? Vou usar exemplo de um texto de um autor aí, do Monteiro Lobato. Por que eu não uso o exemplo dentro do vocabulário do meu aluno? Por exemplo, se meu aluno gosta muito de Turma da Mônica, tá? Supondo aqui, vou lá, Cebolinha gosta de jogar bola. Ele jogou bola 3 vezes. Aí tem um pronome aí. Você está voltando o vocabulário para aquela pessoa. Esse é um exemplo, tá? Aí se eu tô começando a... Por exemplo, vou falar com os jovens que têm mais interesse por mídia social, rede social, TikTok, Instagram, YouTube, esse tipo de coisa. E eu vou falar dentro dessa linguagem, não é? Quem aqui quer ter um canal no YouTube? Quem aqui já pensou em publicar um livro? Quem aqui já pensou em postar um vídeo no TikTok? Quem aqui já pensou em escrever uma história em quadrinho? Aí você abre, eu estou adaptando a minha comunicação para o meu grupinho que está ali, né? O grupo de jovens para uma determinada faixa etária. Falando dessa forma, eu atraio o quê deles? A atenção. Por quê? Porque o meu papo vai estar tão ou mais interessante do que o papo com o colega do lado. Percebe? Porque o meu papo vai estar tão interessante ou mais interessante que o papo do colega do lado. Eu estou adaptando a minha comunicação. E aí quando eu falo... E aí a maioria vai levantar a mão, porque eu usei vários exemplos que englobam a maioria. E aí quando eles levantam a mão, o que eu faço? Não é? Eu falo, então, quando você produz alguma coisa, você se torna um autor. Independente se a sua comunicação está numa mídia, está em vídeo, está em texto, tem palavras ali que você está dizendo e elas precisam ter coerência. E você entra no assunto de língua portuguesa, de pronomes, enfim, de acentuação, e você entra no assunto que você precisa entrar, mas chamando antes a atenção. Isso é uma técnica de adaptação de atividade, tá? É uma técnica que você pode usar na sala de aula regular e pode usar na sala de recursos. As técnicas que você pode usar numa sala de recursos, você pode usar numa sala de aula regular. A técnica que você usa com um aluno com deficiência intelectual, se você usar com um aluno com TDAH, você aumenta e muito a velocidade e a facilidade de aprendizado dele. Você aumenta e muito a velocidade e a facilidade de aprendizado. A mesma técnica que você usa dentro da sala de recursos, que um professor de atendimento educacional usa dentro de uma sala de recursos com um aluno com deficiência, o professor regente, que está lá na sala de aula, pode usar com um aluno com TDAH, pode usar com um aluno com transtorno de aprendizagem, pode usar com um aluno que está com dificuldade de aprender determinado assunto. E ele vai lá e usa aquilo dentro da sala de aula, de uma disciplina qualquer, um componente curricular qualquer, e obtém mais velocidade no aprendizado dos alunos, né? Você consegue a atenção e facilita o aprendizado do aluno. Para falar um pouco sobre essa aplicação de técnicas, sobre adaptação de atividade, tanto dentro da sala de aula regular, quanto dentro da sala de recursos também, eu trouxe aqui para conversar com a gente o professor José Ferreira. O professor José Ferreira, pedagogo, pós-graduado em AEE, Atendimento Educacional Especializado, pós-graduado em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, e em Leitura e Neurociências também, e é professor da sala multifuncional, e também professor de Ciências e Geografia na sala regular. Deixa eu trazer ele aqui, como é que aqui que eu clico? Opa! Olá, professor José. Olá, oi, professor José, tudo bom? Como é que você está? Oi, Leandro, boa noite. Tudo bem, e você?
Oi, tudo bem, graças a Deus. Poxa, que prazer poder falar com você. Professor José, você já acompanha aqui a gente há O bastante tempo, prazer é né? todo meu. Professor? Sou seu fã de carteirinha aí de Ah, você. eu estava falando ainda há pouco que você tem a experiência do professor regente e do professor da sala de recursos, né, de sala multifuncional. Como é que é? Como é que é isso? Como é que acontece? Exatamente. Conta pra É gente. porque eu trabalho aqui no município de Currais Novos, aqui no Uhum. Rio Grande do Norte, e em uma escola eu sou professor do AE, da Sala de Recursos Multifuncional. Aham. Na outra escola, eu trabalho como professor regente dos componentes curriculares de Ciências, nos 7º anos, e Geografia, nos 6º anos. Mas eu estava falando que existem estratégias, né, que você às vezes usa numa sala de recursos com alunos com deficiência, que podem ser aplicadas também na sala de aula regular. Por exemplo, igual a gente vê no treinamento, né, modelagem, análise de tarefas, aquelas outras técnicas. Você chegou a ter alguma experiência desse tipo de usar alguma coisa na sala de recursos que foi útil também em algum momento na sala de aula regular? Com certeza. Ultimamente eu estou trabalhando na sala regular com o caderno interativo. E aí eu atinjo os alunos ditos normais, mas também os alunos com alguma deficiência. Isso tem ajudado bastante na compreensão e assimilação dos conteúdos. É um importante meio e que eu conheci o caderno interativo justamente em uma das suas aulas aí do Instituto. Poxa, que bacana. Aí você aplica com toda a sua turma o caderno interativo? Toda a turma. Toda a turma aí tem umas salas que tem os profissionais de apoio, que eles nos ajudam também nesse momento aí. Eu faço o planejamento e a profissional de apoio, ela acompanha o aluno que necessita. Nós temos alunos lá com várias deficiências, temos alunos também que não sabem ler no 6º ano e ainda estão em processo de alfabetização. E aí, como incluir esses alunos sem que eles fiquem à parte do que nós estamos trabalhando com os demais. Então, a forma positiva que eu encontrei foi justamente utilizar o caderno interativo. Bacana. Peraí, deixa eu voltar. Ai, meu Deus, fiz besteira aqui. Pronto, funcionou. Muitos botões para apertar aqui. E tem algum caso que você queira trazer de que algum recurso tornou o aprendizado mais fácil para o aluno, mais rápido? Ou algum caso específico que te marcou, que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu posso partilhar que na sala do AE, eu trabalho com crianças, trabalho com adolescentes. E uma aluna no 6º ano, ela ainda não era alfabetizada até então, estava em processo. E eu fiz todo aquele trabalho que você orientou no curso de educador criacional inclusivo, não é isso? E aí eu fiz a reunião com a família, fiz aquela entrevista, apliquei a avaliação pré-acadêmica, baseada agora esqueci o nome No Portage, né? do Portas, isso. E o bom disso, Leandro, é que eu tenho uma menina, uma professora lá, esses alunos que eu estou falando agora são os alunos da zona rural, e os que eu atendo no contraturno na zona rural. E aí a família, conversando, veio aquele período de pandemia, são 2 irmãos, e o que fazer para acompanhar esses alunos, e aí eles contrataram uma professora particular para acompanhar eles durante a pandemia, e aí eu fiz parceria com a professora, ela aplicou as avaliações, eu fiz as orientações, ela aplicou, e baseado no diagnóstico, eu fui orientando as atividades, adaptando as atividades, e ela foi realizando com esses alunos.
E o bom agora, na volta, aí eu fui fazer uma nova avaliação e a satisfação maior foi que a garota lendo fluente. E aí eu perguntei como foi que ela conseguiu, e ela disse que conseguiu em plena pandemia, fazendo as atividades com a professora que a acompanha, que ela ainda está acompanhando. E aquilo para mim foi um motivo assim de muita satisfação ver aquela garota lendo com fluência, e foi uma vitória, e eu a parabenizei, e eu perguntei, e aí, se você tivesse que deixar de participar do atendimento? Ela disse, no momento eu não quero, eu quero continuar aqui também com você. Aí tem essa parceria entre eu e essa professora lá, ela tem um reforço, ela dá reforço para as crianças da comunidade. Ela tem um grupo bem eclético de estudantes que são oriundos lá da escola em que eu trabalho. E que ela faz esse trabalho assim com muita presteza, com muita dedicação. E aí eu já estou percebendo os frutos. E os que estão chegando, eu oriento sempre as mães para que, se puderem, coloquem eles lá com ela, para ela fazer esse trabalho também comigo. Então, poxa, só para recapitular então, poxa, que bacana. Você tinha uma aluna antes da pandemia, deficiência intelectual, se eu não me engano. É isso? Dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizado antes da pandemia, né? E aí teve aquela coisa toda. E aí, enquanto muitos alunos voltam, né, de casa com defasagem, que aconteceu com muitos estudantes, né, voltar com defasagem da pandemia, que não conseguiu aprender no remoto várias coisas, e essa aluna ela voltou alfabetizada praticamente, né? Lendo, fluente, eu entreguei um livro para que ela levasse para casa, e ela vai na segunda-feira, porque eu faço o atendimento na segunda-feira, e com ela. E aí ela levou o livro para ler em casa, e ela trouxe o livro e leu para mim. Inclusive ela compreende todas as formas de letras, escreve na letra cursiva. Ela já está no 7º ano. Muito legal. Aí amanhã eu vou receber na escola essa professora que faz esse trabalho lá com eles, e a minha ideia era que ela gravasse um depoimento para eu passar para você, mas aí não houve tempo. Ela só pode fazer isso amanhã, para ela contar também dessa experiência que ela tem, essa parceria que nós temos para o desenvolvimento e crescimento desses alunos. Então, ela sempre que tem alguma dificuldade, ela liga para mim, conversamos através do WhatsApp. E, inclusive, eu fiz alguns encontros com esses alunos. Lá, na hora que ela estava atendendo, eu pedi um momento e fiz um encontro lá com eles, juntamente com ela, naquele período de pandemia. E o irmão, ele consegue já... a mãe falou para mim que o sonho dela era ver o filho dela escrever, sem escrever aquelas letras grandes, espelhadas, aquela coisa toda. E ele agora está escreve o nome, mas às vezes ele ainda esquece. Mas escreve o nome bem certinho, direitinho, na linha, e isso para ela foi também um motivo de vitória, e ele também já está silabando. Lê palavras simples, e que com certeza eu acredito que nós vamos também obter êxito, mas ele já está no 8º ano. E aí, quando os professores têm as dúvidas de como adaptar as atividades, eu dou as orientações. Eu fiz aquela formação, e, segundo a fala dos professores, foi um momento muito bom, porque eles recordaram até o início da carreira profissional deles. Foram assim, momentos bem participativos e de reflexão com relação a essas questões. E agora, no início do ano, eu iniciei uma oficina baseado no que eu aprendi aí com vocês, para adaptar as atividades. Eu tenho aqui um repertório de atividades, eu tenho uma caixinha, e que eu vou observando as necessidades dos alunos, e aí eu vou realizando essas tarefas. Eu
além de fazer as adaptações para eu trabalhar na sala com eles, eu também pesquiso de outros especialistas e que eu vejo que é possível fazer, eu adapto na realidade deles e dá certo. E eles cada dia mais empolgados eles gostam muito de participar de bingo, de dominó. Tudo isso torna assim os atendimentos bem atrativos para eles. E eles sempre chega a hora e eles dizem: não, já é hora da gente ir, e estão sempre presentes. Isso é muito bom. Professor José, a equipe está pedindo para você, se você conseguir abaixar a câmera só mais um pouquinho para centralizar melhor. Aí, aí, excelente. Peraí, vê se vai mais um pouquinho para baixo. Só mais um pouco. Aí. Excelente. É a prática, viu? Que essa é a primeira live. Eu nunca participei de uma live na minha vida. Eu conversando com Sara, eu disse a ela: só Leandro mesmo para me fazer passar por isso. Porque também eu conheci o Instituto de Tarde, foi um divisor de águas na minha vida. Eu já gostava da inclusão e trabalhar com essas crianças, e depois que eu conheci vocês, aí foi que me motivou e me incentivou cada dia mais a batalhar e a estudar, né, para que eu veja essas crianças avançando, e concordo plenamente com a frase que todos podem aprender. Poxa, professor, você falou de uma caixinha de atividade. É uma caixinha que eu dei o nome de repertório, baseado no repertório que vocês têm, né? Você tá com ela aí? Pode mostrar? Tô aqui, não sei se dá para mostrar, mas não é muito legal, não, que eu não sou criativo, não. Mas aí eu cobri uma caixinha, e aqui tem várias atividades que eu realizo com eles nos atendimentos. Mostra uma pra gente, só umazinha, pelo menos. Se eu procurar aqui uma... Essa das figuras geométricas. Aí. É porque eu disse que eu estou organizando, mas eu fiz os cardzinhos aqui, ó. Entendeu? Esse material das oficinas eu sempre confecciono e, de acordo com a necessidade deles, eu vou realizando. Entendeu? Sim, eu sei qual que é esse aí, eu sei qual que é. Ah, que legal. Aí eu vou adaptando, vou criando. Agora mesmo eu criei um livrinho para trabalhar as emoções com eles, aí eu vou aproveitar e vou trabalhar isso aqui. Aí eu confeccionei o livrinho e eles vão colocar. Aí quando eles chegam, eu dou a figurinha do emoji e eles vão colocar como eles estão. Levanta mais um pouquinho a mão. Assim, aí. Ah, que bacana. Os cards, né? Das emoções. Os cardzinhos, sim. Variamento de letras. Tenho várias atividades aqui dentro dessa caixinha. Essa caixinha ela é bem eclética, certo? Certo. Aqui, aqui. Isso aqui foi uma ideia que eu vi de uma psicopedagoga para variar letras. Aham. Sim. Aí tem as fichinhas, eu entrego as fichinhas para eles e eles expõem na mesa e eles vão fazendo, porque eu faço muito atendimento coletivo, porque no atendimento coletivo eu aprendo muito com eles, porque é um momento que eu observo e aí eu tenho meu caderno e vou fazendo as anotações para quando eu for fazer o relatório eu ter segurança do que eu estou fazendo. Sim. Excelente. Aí tem o caderno interativo, que eu estou também trabalhando com ele. Ah, tá bom aí a posição? Não, tem que subir mais um pouco a câmera agora. Aí, excelente. Pronto. Aí eu tenho o caderno interativo que eu vou trabalhando e vou organizando lá. Eu pesquiso os componentes e a abertura do caderno interativo é aquele lapbook que vocês produziram naquela oficina do último evento que vocês realizaram. Que bacana. E você consegue usar ele tanto na disciplina de ciências quanto na de geografia? Sim, para ambas as disciplinas. Que bacana. E
os alunos, quando eu levo a atividade interativa, e hoje foi um dia que eu trabalhei com o componente interativo do efeito estufa, no 7º ano, trabalhando as questões da composição da atmosfera e as alterações. Aí eu fui trabalhar o componente do efeito estufa, que foi um assunto assim, bem debatido, e eles participaram muito, e eles gostam muito. Eles ficam numa concentração tão grande, e que parece que não tem nem ninguém na sala de aula, eles fazendo essas atividades interativas. Nossa, é interessante você falar isso nessa live, porque eu comecei a live falando de aluno que não presta atenção, aluno com déficit de atenção, TDAH, né? E o aluno conversa com quem está do lado, ele fica brincando com a mão, ele distrai por qualquer coisa, né? E você falou que parece que nem tem aluno na sala, você está usando com essa estratégia do caderno interativo. Você consegue mais atenção, né, dos alunos, isso é incrível, né, de estar ouvindo isso. Agora mesmo, eu trabalhando em geografia sobre o espaço geográfico, aí eu fui trabalhar os elementos do espaço geográfico. Aí foi o que eu fiz. Eu criei um jogo da memória para trabalhar com eles. E também um caderno interativo com esses componentes. Com o território, com a paisagem, onde eles vão pintar, vão recortar, vão colar. E aí, no final, eles têm um resumo do que foi trabalhado na aula e fica muito melhor para eles estudarem para as atividades, para as avaliações. Nossa, e é muito bacana você como professor regente, né, conhecer essas técnicas de adaptação e estar usando elas com todos os seus alunos. Né? Porque eu vejo, né, eu não sei se na sua escola, na sua região é assim, mas existe, de uma forma geral, muita resistência de professores regentes em adaptarem atividades. Isso acontece na sua região? Não, aqui nas escolas que eu trabalho, os professores estão sempre dispostos a fazer essas adaptações. Tem uns que só, da escola que eu trabalho no AE, que eu dou suporte, né? Então, eles elaboram a atividade e pedem para eu olhar, né? Até porque, assim, quem conhece realmente a necessidade específica do aluno no que diz respeito ao componente curricular são eles, mas aí às vezes eles têm dúvida. Mas por onde eu vou? Como eu devo fazer? E aí a gente faz essa ponte. Na pandemia foi assim, e deu certo. Porque eu digo sempre, olha, para trabalhar com os alunos com deficiência, não tem receita. Nós é que descobrimos o caminho de como trabalhar com esse aluno. Às vezes a gente leva uma coisa muito preparada, e às vezes eles nem dão atenção. E outra coisa, uma coisa simples, mas que chama a atenção e ele se envolve e a aula fica participativa e a gente começa a perceber que os resultados eles vão acontecendo. Bacana que você tocou num ponto interessante agora, né? Os professores procuram. Você até falou que está fazendo oficina na escola aí, que aplicou encontro com os professores. Aqueles encontros do curso, eu realizei quase todos. Nossa. Agora, porque na zona rural é mais complicado. Veja, eu vou para a escola pela manhã, que eu trabalho lá, o atendimento é no contraturno, mas os professores estão na aula à tarde. Então, durante esse ano, eu só tive como encontrar com eles uma vez, que foi onde eu fui conversar sobre o AE, e aí foi onde eu comecei a dar umas pinceladas numa pequena oficina, mostrando a ele como adaptar as atividades. Eles ficaram bastante interessados e a gente acredito que esse mês, eu me comprometi de ir uma vez por mês à escola para fazer essas orientações. E aí eu vou fazer essa oficina com o material que eu aprendi com vocês. Poxa, que bacana, né? Você tem resultado com o seu aluno na sala de recursos, tem resultado com os seus alunos na sala de aula regular, e ainda consegue multiplicar o conhecimento, né? Levar esse resultado para mais professores e
E não deixa de ser uma motivação para eles, né? Porque eles veem você fazendo, vê você usando caderno interativo, vê você criando jogos pedagógicos, né? Eu, por exemplo, né, eu não lembro de ter jogado um jogo sobre geografia na escola quando eu estudava. E é muito incrível, porque é uma novidade, atrai atenção e, e você, como dominando o tema do seu componente curricular, né, você tem toda uma propriedade para conseguir criar um jogo que faça muito sentido para o que você quer ensinar, né? É diferente de alguém de fora, né? Alguém de fora que, por exemplo, que não é professor, por exemplo, de geografia, para ele criar um jogo pedagógico, adaptar uma aula, né, para um jogo, fica muito mais difícil, né? Porque ele não conhece a fundo ali. E você falou de coisas aqui agora, por exemplo, que eu não sei o que. Eu não lembro. Estudei na escola, mas tem muito tempo. Né, né? E eu não sou da área, não, viu? Eu sou pedagogo, mas né, aqui no município a gente atua. Então, nessa outra escola, a escola aqui da cidade, eu dobro no período do vespertino. Tem uma escola de origem, que é na zona rural. Há 27 anos eu trabalho nessa escola, a 17 quilômetros aqui da sede do município. E aí tem o transporte que vem me pegar e tem o transporte que vai pegar os alunos das várias comunidades adjacentes à escola. E, para você ter uma ideia, isso não é fácil, viu? Não é fácil porque, às vezes, carro quebra. Agora, nesse período, choveu, as estradas não estão muito boas, mas a gente chega lá e faz o trabalho na medida do possível. E aqui no município, várias escolas da rede têm a sala do EEM. O professor José, o senhor falou que trabalha há 27 anos. Fiz esse ano. Eu Bom, já fui coordenador pedagógico da educação infantil, já fui coordenador pedagógico de sexto ao nono, já fui polivalente, trabalhei com vários componentes, que hoje são componentes curriculares. Na minha época, quando eu iniciei, era disciplina. O que eu fico interessante, o que é interessante para mim é que eu tenho 35 anos de idade. Sim. O que te levou a entrar nesses treinamentos do Instituto Tarde com a gente e por que você achou assim tão diferente? O que você viu de tão diferente assim? Foi por uma indicação de uma colega que disse assim, a gente trabalha nas salas do AEA, aí uma colega minha disse: ei, Ferreira, você sabia que tem um instituto que dá uns encontros sobre o AE e essa semana vai ter a semana do AE? Aí eu digo, mas como é? Como é que faz? Aí ela me deu as orientações e a partir daí eu comecei a acompanhar vocês. Aí me interessei pelo curso e o primeiro curso que eu fiz foi aquele de adaptando atividades para alunos com deficiência, não é assim? Aí depois veio o de educador criacional inclusivo e atualmente eu estou fazendo o curso de adaptando atividades na prática. Aí, às vezes, eu não interajo muito porque o meu tempo ele é muito corrido, entendeu? Devido a eu trabalhar nessas duas escolas e tem que estar planejando, tem que estar preparando, mas eu sempre estou acompanhando as lives. Sempre que eu estou disponível, que eu posso, eu acompanhando, fazendo os meus trabalhos e um olho na telinha para acompanhar. E aí foi quando eu passei a ter mais segurança para atuar com os meus alunos. Tem momentos que a gente ficava assim, dá algumas respostas e além do que a gente aprende com vocês, a gente estuda, a gente pesquisa também. E aí a gente vai exercendo o trabalho com segurança. Mas como eu entrei na inclusão, você nem acredita. Foi na época que estava sendo oferecido cursos de especialização em AE e que ia para as escolas. Então, na minha escola, ninguém se interessou, assim, aí eu digo, então eu vou ver para saber o que é, né? Então, quando a gente fez o curso, um dos compromissos, nós assinamos um termo de compromisso que
ao término do curso, nós iríamos atuar nas salas. E assim eu fiz. Então, eu trabalhava de coordenador pedagógico e aí eu resolvi deixar de trabalhar com a coordenação e fui trabalhar na sala do AE. E na minha escola não tinha nem espaço. O que aconteceu? O diretor doou a sala dele para funcionar a sala do AE. E ele foi para a sala dos professores. Isso foi assim uma atitude bem bacana desse diretor, que ele cedeu esse espaço que era dele, que precisa, né? Mas ele disse, não, por isso a nossa escola não vai ficar sem ter a sala do AE, porque eu vou para a sala dos professores e você vai, sim, trabalhar na sala. E assim a gente fez. E aí eu fui cada vez mais me apaixonando pela inclusão e sempre estudando, sempre pesquisando. E aí, quando vocês chegaram, isso só veio a contribuir para que eu continue cada vez mais acreditando na inclusão e procurando me especializar para também atender da melhor maneira possível os nossos alunos. Aí vem todo esse processo. Na zona rural, as coisas são bem mais difíceis. Os desafios são bem maiores, mas a gente consegue. Para o pessoal que não te conhece, deixa eu ver se eu acerto. Currais Novos, Rio Grande do Norte, né? Isso. Ah, bacana. Que legal. A gente tem a possibilidade aqui de conversar, pessoal que está aí assistindo a gente no YouTube, no Instagram, com educadores de todos os lugares do Brasil e de norte a sul, né? E isso é muito bacana. A gente conhece, e são diferentes realidades, né? Você está falando aqui da dificuldade de transporte para chegar até a escola e voltar, né? Que é uma das barreiras que existem também em muitos lugares. Poxa, professor, que incrível! Eu gostei muito dessa história do aprendizado do aluno durante a pandemia, da parte de alfabetização, da leitura, fluência quando voltou, e do uso dos jogos e do caderno interativo nas suas aulas. É muito bacana ouvir, né, que o recurso está sendo usado, que a estratégia está sendo usada e que está ajudando de fato o aluno a aprender de uma maneira mais fácil, mais rápida e com mais atenção, né? É interessante essa questão da atenção, que a gente está falando de atenção aqui. Um recurso que você usa que já muda o foco totalmente ali do aluno. Ele está trabalhando o conteúdo da disciplina, só que por causa do formato da atividade, do recurso, do material que está sendo usado, né, a percepção que o aluno tem daquilo ali muda totalmente, né? E aí a atenção dele muda também. Aí eu levei essa caixinha, né, quando eu fui dar a oficina, porque eu ia mostrar os vários caminhos que a gente tem para adaptar as atividades. Além daquele material que vocês ofereceram para a gente estudar, eles ficaram bastante interessados. Só que o tempo foi pouco, porque eu me reuni com eles depois do primeiro momento, depois às 4 horas, então eu tinha de 4 às 5h20 para fazer o trabalho. Só que a gente foi falando, e os professores o professor gosta muito de falar, de discutir, de contribuir, e a gente findou não tendo o tempo necessário para fazer a oficina. Mas eu expus o material, coloquei numa mesa, sobre a mesa, coloquei os nomes, identifiquei, e aí fui mostrando a utilidade de cada um. E eu posso comprovar que eu faço porque eu fotografo, eu pedi às mães autorização por escrito, se eu precisasse fotografar os alunos fazendo as tarefas, elas disseram que pode, com certeza. E aí eu coloco no grupo da escola para os meus colegas ir acompanhando o que eu estou fazendo. Aí criei um grupo da sala, também, com os pais, e vou começar também a divulgar o trabalho para que eles vejam o que é que o filho deles estão fazendo na escola. E eu acho que isso é bastante positivo. Com certeza, isso é muito positivo, porque você, além de fazer um excelente trabalho, você ainda divulga o trabalho que você está fazendo, né, para os professores que estão ali participando, né, do grupo, e inspira eles também, né, a fazer um trabalho semelhante. Deve ser... E além
E além desse curso, dos cursos, né, que foram 3 que eu fiz, ainda estou fazendo, faço de acordo com o meu tempo, né? E aí tem dia que eu sento, assisto um módulo todinho. Mas aí depois, quando eu vou adaptar as atividades, que vai surgindo as dúvidas, aí eu volto a ver, entendeu? Para eu saber como é que eu vou fazer, tirar aquela dúvida. Eu também fiz um curso de leitura em neurociências, que nesse curso eu também recebi um material muito bom e um material muito prático, e que a gente fez na sala de aula, eu e outra colega, que também é do AEE. Ela saiu daqui da cidade para fazer o trabalho comigo lá na minha sala, na sala do AEE da minha escola, e a gente mostrou também esse resultado para um grupo de professores aqui no município. Nós temos o GEA, é um grupo que a gente se reúne mensalmente para discutir as questões da inclusão. E tem uma professora que está fazendo doutorado na área e ela está dando uma formação sobre deficiência intelectual. Um curso também muito bom. Aí a quarta-feira é destinada para os planejamentos, e aí nessa quarta-feira, uma vez no mês, a gente se reúne com professores da rede municipal e estadual. É um momento assim de muita troca de conhecimento, onde vem especialistas falar para a gente de acordo com as deficiências, e é muito bom o trabalho aqui no município de Currais Novos, aqui onde eu sou suspeito de falar, mas o trabalho da inclusão aqui ele é muito, muito bacana, muito, muito desenvolvido mesmo. Nossa, realmente, pelo que você está falando, parece ser muito bacana mesmo. E voltando, né, como a sua história de entrar no atendimento educacional especializado, né, o diretor cedeu a sala. Que bacana, né? Que bacana. Exato. Isso foi qual ano que foi isso? Eita, faz uns 20 anos já, eu acredito. Eu não sou muito de decorar o tempo, sabe, assim, mas já faz bastante tempo. Ah, que bacana. Eu já estou com 27 anos de educação, né? Ô, professor José, nosso horário foi embora, mas um prazer enorme conversar com você. Eu tenho certeza que você deve ter... O prazer é todo meu. Tenho certeza que você deve ter muitas outras histórias aí, muita coisa para contar, muitos materiais para mostrar. E tá acontecendo, né? Não tá parado, tá acontecendo. Tá fazendo oficina aí, tá compartilhando atividade, tá conversando com professores, tá na ativa, tá movimentando a inclusão aí na sua região, e tá vendo os alunos aprender, isso que é o mais importante, né? E aprender com alegria, aprender motivado, aprender com atenção. Isso é muito bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho aí na sua cidade, na sua região. Parabéns pela sua garra, sua motivação. Prazer enorme poder estar aqui conversando com você. E eu sempre gosto de fechar com uma pergunta. Nós temos muitos educadores que não sabem o que fazer quando chega um aluno com um transtorno de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, uma deficiência, que paralisam diante dessa situação, não sabem nem por onde começar. O que você falaria para um professor que está nessa condição hoje? O primeiro passo é buscar a parceria com a família, né? Conversar com a família, acolher bem a família, e para ver a necessidade desse aluno, aplicar a avaliação, né, pré-acadêmica e depois a acadêmica, e aí a gente vai observando e podemos intervir realizando o trabalho de forma que atenda às necessidades desse aluno. Não é fácil, eu não vou dizer que é fácil, né? Mas a gente consegue. A gente vai. E ter sempre esse espírito de querer buscar, ter sede do conhecimento. Porque quando a gente tem sede do conhecimento, a gente estuda porque a gente gosta. Pelo menos eu gosto muito, e eu não me canso de procurar algo que me ajude a eu melhorar a minha prática junto aos meus alunos. Eu acho que para a gente ter sucesso é acreditar que nós somos capazes e que nossos alunos também têm potencial
e que a gente tem que investir, acreditar e motivar para que eles galguem o sucesso que eles merecem ter. E eu passo isso para os meus colegas, que eu oriento, que eu trabalho. Não sou tão presente devido a essa situação, porque eu trabalho num turno e eles trabalham em outro. Mas as reuniões, até as reuniões remotas, a gente fazia no período da pandemia. E quando eu fiz o curso, era de 15 em 15 dias a gente se encontrava, via o Google Meet, e aí a gente fazia o trabalho acontecer e estudava junto com eles. E foi muito bom também. Aí agora eu acredito que nesse mês eu vou voltar para dar sequência à oficina que eu fiz só iniciar um pouco. No mais é isso. Quando eu tiver outras coisas para partilhar, eu entro em contato para participar. Até que eu gostei, viu? Porque eu achei que eu não ia conseguir, ia ficar ansioso, nervoso. Mas é muito simples, foi muito bom. Você deixa a gente bem tranquilo, assim como são suas aulas, a forma como você repassa o conhecimento. Então, o meu primeiro curso de especialização ele foi muito teórico e não teve essa prática que a gente tem nos cursos do Instituto Itaú. Por isso que eu sempre recomendo aos meus colegas, e inclusive nesse grupo que eu faço parte, e eu já disse, olha, quem bem souber, vai ser um investimento que você não vai se arrepender, porque foi um desafio com muitas dificuldades, mas eu não me arrependo de ter feito esses cursos de vocês. E quando eu puder, farei outros mais. E a gente tem que estar sempre buscando, né? Aperfeiçoando e melhorando. Mas esse curso de adaptação de atividades, ele veio realmente para fazer um diferencial. Isso é muito bacana. Eu tenho muita dificuldade de fazer esses trabalhos assim, de pintar, de desenhar, essas coisas, mas eu estou me sentindo, já venci vários desafios, mas pensando no melhor para os meus alunos. Coisa simples, mas que eu não fazia antes, entendeu? Entendi. O professor E José... que eu fui convidado também para dar uma oficina nessa escola que eu trabalho, no período da tarde, e a coordenadora vai organizar esse momento para a gente também. Excelente, professor. Espero que um dia você venha aqui na nossa cidade fazer vai ser um prazer. Vai ser um prazer enorme. Vou provocar minha coordenadora da educação inclusiva. Tá bom. Ver se um dia ela consegue isso, tá bom? Tá bom. Professor José, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação, tá? Fica com Deus aí. Valeu, um abraço. Foi muito bom participar desse momento. Tá, tchau. Pessoal, esse foi o professor José. Como é que eu saio aqui? Pode deixar comigo. Tá bom. Pessoal, esse foi o professor José Ferreira, lá do Rio Grande do Norte, conversando com a gente aqui. Muito incrível, né? Várias histórias e várias adaptações de atividades que funcionaram para os alunos dele aprenderem de uma forma mais rápida e mais fácil. A gente falou de recursos aqui, né? Falamos de recursos, ele mostrou alguns recursos também, falamos do caderno interativo, por exemplo, mas presta atenção no final da fala dele, né? Você está com um aluno com deficiência e não sabe como trabalhar com ele, não sabe por onde começar. E a primeira coisa que ele falou é o que a gente vem falando há bastante tempo aqui, que é o primeiro passo do nosso método também. Avaliação diagnóstica, pré-acadêmico e acadêmico. O recurso em si, o recurso sozinho, o recurso é uma ferramenta, só que você tem que saber onde usar essa ferramenta, em que objetivo trabalhar, em que tópico trabalhar com o aluno, onde usar essa ferramenta dentro do desenvolvimento, dentro da linha de desenvolvimento ou dentro do seu currículo. Isso faz toda a diferença. E se essa realmente é a melhor ferramenta para o seu aluno, porque ele pode não ser a melhor ferramenta para o seu aluno, né? É por isso que existe toda uma estrutura de passos a serem seguidos, que é justamente os passos que ele falou que está aplicando lá com os professores dele nas reuniões, uma sequência de reuniões que vai para você poder multiplicar esse conhecimento aí na sua região, na sua escola. Pessoal, esse foi o professor José Ferreira. Bom, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram daqui a pouquinho. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não consegui te responder aqui, porque teve muitos comentários que eu vi passando ali, só que eu estava prestando atenção no que o professor estava falando comigo e eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque essa atenção alternada não é uma das minhas habilidades, tá? Então,
Eu vou abrir caixinha de pergunta lá no Instagram e aí você manda sua pergunta lá para mim, que eu vou ter o enorme prazer de poder contribuir de alguma forma, independente do diagnóstico do seu aluno, independente da idade dele, independente do ano escolar. Ele pode aprender e de uma maneira mais fácil e mais rápida, tá bom? Como o professor disse, e eu vou repetir e confirmar para você, é simples, mas não é fácil, bom? Porque quando chega na hora de aplicar que a gente fica, ué, mas como é que faz? O professor até falou, ele volta lá no módulo e revê as aulas, né? Para você, anota tudo que você puder, porque na hora que você for aplicar, você vai querer rever alguma coisa, tá? Um grande abraço, essa foi a nossa live de hoje. Fique com Deus e até nossa próxima live. Tchau, tchau. Abraços inclusivos.